Fala, programadores! Eu sou o Luiz e essa é a nossa terceira aula, a aula sobre variáveis. Nós vamos falar hoje sobre a variável tipo let. Então vamos começar. Primeiro vamos abordar a declaração de let. Bom, diferentemente da variável tipo var, a let ela só pode ser declarada uma vez. Então, se tentarmos declarar ela uma segunda vez aqui, atribuindo um valor diferente, vocês percebem já que o próprio arquivo ficou vermelhinho, significa que ele já não compilou corretamente. Ou seja, existe um erro aqui neste código. Se tentarmos rodar o código agora, pressionando Ctrl, Alt, N, vamos perceber que deu um problema de identificador duplicado, né? Ele está dizendo que A já foi declarado acima, né? Então, isso não é uma limitação, tá, galera? Embora vocês possam imaginar que isso é um problema, né? É uma coisa ruim para esse tipo aqui, na verdade isso é bom, porque isso lembra, né? Nos lembra, lembra o programador de uma forma bem radical, de que esse nomezinho aqui, essa variável, ela já tem um nome que foi instanciado numa variável anterior. Então isso evita muitos problemas aí na hora de codificar o nosso código. Agora iremos para instanciamento. Beleza? Então, pessoal, aqui novamente no instanciamento, o let ele não muda, tá? Em relação ao var. Ele não pode ser declarado duas vezes, como a gente viu aqui em cima, mas ele pode sim ser instanciado novamente com um valor diferente, tá? Então se eu colocar aqui data igual a 3 e rodar, vocês podem perceber que o valor que ele plotou aqui foi o valor 3. Eu vou dar uma aumentada aqui na tela, para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Então, beleza, galera. Sobre o instanciamento, let é igual a var, né? A gente pode instanciar ele quantas vezes a gente necessitar. Se eu quiser instanciar de novo aqui, atribuir um novo valor para ela, vai rodar e vai pegar sempre o último valor que o código atribuiu a essa variável. Beleza, pessoal? Agora vamos falar sobre o escopo. Aqui o escopo do let ele tem um diferencial, por quê? Porque o let ele só pode existir, galera, ele só tem valor dentro do escopo, que é o escopo, caso vocês não tenham entendido o que trata-se desses colchetes aqui, tá? Colchete de abertura, colchete de fechamento. Isso aqui é um escopo. Então, nesse exemplo aqui, o let ele está declarando uma variável dentro de um escopo. Qual escopo? O escopo if, que é um escopo de um condicional. Significa então que let só vai existir dentro dessas chaves aqui, dessa limitação. Se eu colocar um console log fora, vamos lá, vou rodar o código, console log fora. A gente vai ter um erro, tá, galera? Por quê? Porque teste, que é a nossa variável let, ela não foi definida, ela não foi declarada. Então, para o código, é como se essa variável não existisse mais. Se a gente for tentar falar de uma forma mais técnica, significa que o compilador entrou dentro desse condicional, atribuiu o valor a let, que foi olá, mas quando ele passou por esses colchetes, ele instantaneamente desfez, tá? Ele retirou o armazenamento dessa variável aqui. É como se ela nunca tivesse existido, pessoal. Então, se vocês quisessem que let fosse visível como ele está aqui, eu teria que colocar ela num escopo mais acima, que no caso vai ser o escopo aberto aqui do nosso arquivo. Então se eu rodar novamente, vocês verão que agora sim ele está falando olá, que seria a string, né? A instância dessa variável. Vamos falar agora sobre um diferencial de let, tá? Diferente do var, nesse caso aqui, se fôssemos fazer com var, a gente teria o mesmo valor nesse console log data e o mesmo valor nesse console log data também aqui. Ó, eu vou provar para vocês. Vamos lá. Só para caso alguém tenha alguma dúvida. Se eu colocar o var nos dois e rodar, vocês podem ver que eu tenho 2 e 2. Beleza? Significa que no compilador o programa entende que ele está se tratando
da mesma memória, né, no caso, porque ele está pegando a última instância, né, que seria a instância da data igual a 2 e está entendendo que ele está se referindo a esse data tanto nesse console log quanto nesse console log. Agora, com o let é um pouquinho diferente, pessoal, porque como ele tem um escopo diferenciado, então ele pega sempre no escopo que ele está, é como se para o compilador o let data aqui da linha 1 fosse somente existente nesse escopo e o let data igual a 2 desse if aqui existisse somente nesse escopo. Portanto, a gente nem vai ter aquele erro de declaração dupla, porque para o compilador é como se fossem variáveis diferentes, tá? Vamos rodar aqui para ver. Opa! Eu não salvei o arquivo, tá, pessoal? Caso dê esse problema para vocês também, sempre que vocês mudarem o código, verifiquem aqui se tem essa bolinha branca, tá? Porque quando ela tá branca, significa que tem coisa que não foi salva. Então, vamos dar um Ctrl Alt N novamente. Vocês vão perceber que agora, quando ele passou aqui, ele entendeu que esse data daqui do console log é esse, e esse data aqui é o de cima. Beleza, pessoal? Então, o que vocês têm que deixar muito claro na mente de vocês é que o let, ele existe somente dentro do escopo onde ele foi declarado, tá? Isso aqui independente de ser função, havendo um escopo, o let só vai existir dentro desse escopo. Beleza, galera? E agora vamos falar sobre o hosting do let, tá? O hosting do let, ele é um pouquinho diferente do var, porque enquanto que o var, quando a variável é declarada aqui, ele vem como um defined, né? Vamos relembrar um pouco. Eu vou rodar o programa aqui, ele vem como um defined, tá? Ele pelo menos declara var, né? Ele só não instancia, ou seja, ele não atribui valor. Só que no caso do let, pessoal, ele realmente não faz nem a declaração. Então, quando a gente tenta rodar esse código, o que acontece é um erro, tá? Ele não consegue acessar a data depois da inicialização, tá? Isso é uma regra do let, ele precisa ser declarado sempre antes. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos no próximo vídeo. Curte o vídeo, inscreva-se, dá o joinha e até mais.